Vamos lá, irmãos. Então, vamos seguir a nossa meditação aqui, Romanos, a partir do capítulo 14. Um avalia um dia mais que outro dia. Outro avalia todos os dias iguais, na tradução brasileira. Alguns tomaram esta declaração como sendo sua liberdade de fazer o que quiserem no dia do Senhor. Mas não é isso a que Paulo está se referindo aqui. Uma vez que a passagem está tratando principalmente com judeus convertidos fracos, isso seria em relação aos dias de sábado e etc. William Kelly observou: um cristão não considerar o dia do Senhor seria uma desonra direta atribuída ao seu próprio encontro especial com seus discípulos naquele dia. Um desprezo aberto àquele testemunho da graça. Paulo acrescenta: esteja cada um plenamente convencido em sua mente. O problema, em muitos casos, é que quando uma pessoa não está realmente convicta de algum exercício que tenha sobre a vida cristã, tentará convencer os outros a respeito disso. Até mesmo impondo tal exercício sobre outros. Elas parecem pensar que, se mais pessoas as virem da maneira como o fazem, então seria um sinal de que estariam certas. Às vezes, as pessoas usam seus exercícios pessoais para tentar distinguir-se entre seus irmãos como extremamente santos e piedosos. Mas, na realidade, é a carne em ação. Esse tipo de coisa tende ao legalismo e significa um desastre entre os santos. Muitas vezes coloca os irmãos em polos opostos, separando os que veem tal exercício daqueles que não o veem. E é tudo porque as pessoas não fizeram o que Paulo recomenda no final do capítulo. Tenha para ti mesmo perante Deus. A gente poderia ler, da Romanos, o versículo que ele está citando aí, tá? Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um
esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Romanos 14, versículo 5. E aí na tradução brasileira tá cada um esteja, como é? Esteja cada um plenamente convencido em sua mente. O, bem importante aí, dois pontos que destacar aí no comentário do irmão Bruce ali no livro. O primeiro, né, que como ele faz a distinção ali de que esse dias aí, distinção de dias, ele está falando, né, claro, que é o, o assunto aí, a diferença que existia entre os cristãos judeus e os cristãos gentios, né? Com os cristãos judeus daquela época, ainda, vamos dizer assim, seguindo alguns costumes que eles aprenderam desde como judeus, né? Alguns costumes religiosos. E os gentios não tinham esses costumes. Então, um dos costumes religiosos do judeu era a guarda de certos dias, como, por exemplo, o sábado, que é o principal para eles, né? E outros dias que eles tinham no, na lei mosaica lá. E então esse é um ponto, né? Primeiro que essa essa questão dos dias aí está em relação aos judeus, a guarda do sábado pelos judeus e outros dias também, mas principalmente o sábado, que até hoje que é o principal, vamos dizer assim, para eles. E o outro ponto muito importante e interessante que ele fala no final é que quando ele coloca que o cristão ele não pode usar de um exercício próprio seu, né? Aí a gente está, então, vamos dizer assim, aí ele começa a abranger mais o ensino que está sendo dado aí em Romanos 14, para até nós hoje, né? Para qualquer outro tipo de distinção que se faça entre os cristãos, mas distinção no aspecto de algum exercício pessoal, né? Se um irmão tem um exercício pessoal, ou particular, ou, vamos dizer assim, privado, e isso é bem destacado quando fala ali na tradução brasileira, né, quando a gente viu ali no versículo 5, que cada um esteja... como é que está lá na tradução brasileira? Deixa eu abrir. Cada um cada um plenamente convencido em sua mente. Então você vê que ele está falando aí, cada um plenamente convencido em sua mente. Então a gente percebe que é uma questão de um exercício particular, um exercício íntimo, um exercício pessoal do cristão com o Senhor. Então a gente, na segunda parte do comentário que eu estou querendo destacar ali do irmão Brucentes, é que ele coloca que você pegar um exercício seu, privado, particular, pessoal, com o Senhor, e querer extrapolar isso para os outros irmãos, né? Ou seja, querer que esse exercício seu pessoal seja também o exercício também dos outros irmãos, né? Isso aí nada mais é do que o que ele fala ali, né? É a carne querendo usar dessa circunstância para se manifestar de uma forma
vamos dizer assim, que diminua o irmão, porque ele não faz aquilo que você também faz, né? Em termos de, vamos dizer assim, exercício pessoal aí de fé, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Se você está seguro, né? Se você está seguro em seu próprio ânimo, ou como fala lá na tradução brasileira, estou falando aqui a corrigida, na sua mente, né? Daquele tipo de exercício, daquele tipo de prática, né? Que você acha que vai lhe trazer, vamos dizer assim, benefício espiritual, ou edificação, ou crescimento, ou seja lá o que a pessoa está entendendo que vai ajudar na caminhada cristã, né? Se você está seguro nisso, isso é seu. Isso é, vamos dizer assim, é particular e é pessoal seu com o Senhor. Então, extrapolar isso para o outro irmão, né? Como se o outro irmão também tivesse que estar na mesma prática sua, ou no mesmo entendimento, né? Então, isso nada mais é do que a carne querendo fazer uma diferenciação e se colocar numa posição mais elevada do que o irmão. Então, é isso que, no final aí, é bem, vamos dizer assim, é bem preocupante, ou seja, chama a nossa atenção, que a gente tem que estar atento a isso e ter um julgamento próprio quanto a isso. Ou seja, a gente tem que estar julgando a nós mesmos para a gente não estar caindo numa prática dessa, né? De a gente ter um exercício pessoal de fé, de piedade, né? De dedicação às coisas do Senhor, e a gente querer impor esse mesmo exercício para outro irmão, e querendo que também, se o irmão não pratica, então é porque ele tem uma fé, vamos dizer assim, ele é menos piedoso que você, ou menos santo, ou menos crente, seja lá o que for que esteja passando, né, na mente, quando a palavra de Deus nos ensina sempre, né, a não ter esse tipo de pensamento, porque é um pensamento, na verdade, carnal. Então, você pode estar numa prática parecendo ser muito piedosa, mas que, na verdade, é carne, quando cai nesse erro aí, né, de querer impor isso ao irmão. Só para concluir aqui, tem uma palavra que fala assim, deixa eu ver se é em Filipenses, considerai, Filipenses, capítulo 2, verso 3, fala assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, o pensamento é esse. Então, se eu faço algo, o meu irmão não faz, e esse fazer meu me leva a me achar melhor, ou maior, ou superior que o meu irmão, né? Então, já caí, né? Num erro, ou num pecado, ou por estar sendo, aquilo que eu estou fazendo, está sendo, na verdade, conduzido pela carne. Por quê? Porque o Espírito ele não nos conduz a ter um sentimento desse, de sermos superior ao nosso irmão. Não está escrito aí, né? Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Que nada façais por vanglória, não falar de contenda, mas também vanglória ali, ó. Nada façais por contenda ou por vanglória. Que é vanglória? Você trazer glória para si mesmo. Né? Querer trazer a glória para si. E é isso que a carne gosta. A carne gosta de né, se exaltar, se vangloriar, trazer a glória para ela. Então, tira a glória de quem?
tira a glória do Senhor. Então, não temos nada em nós que possamos nos gloriar. É o que Paulo fala até em Gálatas, né? Paulo fala lá no final de Gálatas, quer ver? Gálatas capítulo 6, verso 14. Só para concluir, irmãos. Aí Paulo fala assim, ó. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, nós não temos nada que nos gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que nós temos. Nós temos ao Senhor e a Ele damos glória. Só isso não. Eu, por sinal, estava até pensando, né? Nisso aqui que o irmão estava falando, ele falou, escreveu aqui, né? Assim, às vezes as pessoas usam seus exercícios pessoais para tentar distinguir-se entre seus irmãos como extremamente santos e piedosos, mas na realidade é carne. Às vezes a gente pode querer se mostrar para o irmão como sendo mais santo e piedoso e querer também santificar o irmão, né? A santificação prática é pessoal. Quem santifica o pecador é Deus, vem do alto, é o Senhor. Eu não tenho que forçar o irmão à santificação. A gente instrui o irmão, a gente cuida do irmão, mas a gente não impõe os nossos exercícios de santificação prática que nós temos diante do nosso Senhor para um outro irmão. E porque isso tende, como o irmão falou aqui, além de ser a carne, isso tende a cair no legalismo, né, de começar a se colocar, querer colocar uma regra, ou colocar o irmão debaixo de um jugo. Eu até já tinha falado da outra vez, que a palavra diz assim, e o Senhor diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Não é sede santo porque o irmão fulano tal é santo, e nem um fulano irmão que é santo, que se acha, né, assim, que tem um exercício muito, vamos dizer assim, que se vê no exercício piedoso de santificação, achar que o irmão deve ser santo porque ele é assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque Cristo, ele nos libertou do laço do pecado, da carne, que gosta de se gloriar. A carne, ela gosta de trazer glória para si, ela não vê ninguém. Ela quer tudo para ela, ela é egoísta, é egocêntrica, vamos dizer assim, também, quer tudo para ela. Mas a gente vê o exemplo do Senhor, né, que não pensou em si mesmo. E o Senhor, ele sendo quem era, ele se humilhou até o mais baixo. Então é como o irmão colocou também um versículo aí, é de considerar os outros superiores. E também não é se considerar inferior, não, mas considerar o irmão superior. Ontem a gente estava falando que, na reunião que a gente teve, que o irmão coloca muito bem no texto, que a palavra não diz que nós devemos seguir o Senhor, mas a palavra diz que os crentes verdadeiros, aqueles que são ovelha de Cristo, eles seguem, porque essa é a ação do próprio Senhor, essa é a energia do Senhor. As ovelhas não são chamadas a fazer esforço, a gente deve seguir. As ovelhas seguem o Senhor, porque conhecem a voz e seguem. Então, cada um na sua posição, não tem aquele rebanho, mas um está em uma certa posição, o outro está em uma
em um declive do terreno, o outro está mais perto de alguma outra coisa, mais próximo da água. Então, cada um está em uma situação diferente. A gente não deve pegar o nosso exercício e achar que todo mundo deve fazer aquilo como eu sou, senão vai virar, como até o irmão fala, né, irmão, né? A religião faz isso, faz tijolos, tudo certinho, tudo a mesma coisa, tudo parecido um com o outro, mas não. O Senhor trata conosco com pedras vivas. São pedras vivas. Tem formas diferentes, tem pensamentos, situações diferentes. Então é muito importante a gente aprender isso, né? Isso é doutrina, são doutrina. Mas tudo isso é para quê? Para a gente ter liberdade, no sentido de libertinagem, essa liberdade que o Senhor nos deu, essa libertação do Senhor, não. É para a gente aprender a ter paz uns com os outros e considerar também a fraqueza uns dos outros, aqueles que são fracos, considerar também os outros, né? Que entende a questão da liberdade. Então, no fim, é uma comunhão feliz. É para isso que a gente deve conhecer a palavra de Deus. E uma coisa importante também que a gente deve destacar aí, né, que ele fala, é que isso está falando de exercícios pessoais, irmãos. Né, como eu também frisei, né, seus próprios exercícios, seus exercícios particulares, seu exercício privado, seu exercício, né, na sua caminhada pessoal, né, com o Senhor. Então, como o irmão Dal citou aí, que a gente estava lendo ontem João, Evangelho de João, capítulo 10, né, que fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então, cada um de nós, pessoalmente, temos ouvido a voz do nosso pastor, né? Cada um de nós. O Senhor não chama, vamos dizer assim, o rebanho assim, coletivamente, vamos dizer assim, falando com todo mundo. Não, ele fala pessoalmente com cada um de nós. Ele cuida de cada uma das suas ovelhas, né? Então, esse é um exercício pessoal, né? Então, estou querendo destacar isso também, porque a gente tem na palavra de Deus, né, mandamentos, ordens e orientações para a igreja, para a assembleia, que são coisas, vamos dizer assim, coletivas, né? Quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos para adoração, para louvor, para o culto, para meditação da palavra, então o Senhor tem orientações ali. E aí, né, a palavra manda a gente ter um mesmo parecer nessas coisas, um mesmo sentimento, um mesmo entendimento. Isso a gente pode até ver, deixa eu ver aqui, um pouquinho mais na frente, em Romanos capítulo 15, capítulo 15, versos 5 e 6. Quando ele fala assim: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, veja que é segundo Cristo, não é segundo o que eu acho, o que eu penso, o que é o meu entendimento. Não, é segundo Cristo Jesus. Então, conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí, né, é uma coisa que está falando já de nós, como Assembleia, como corpo de Cristo, todos nós juntos, né, nessas práticas aí que foi nos
nos dá toda a direção, a orientação e a ordem, né, que está lá na sua palavra. Só isso, não. O irmão aqui, Diego B1, você quer perguntar ligando o microfone, Diego? Quer que ele é aqui mesmo? Eu vou deixar aí para algum irmão aí que quiser responder isso aí. É uma pergunta até interessante. Tá difícil para ligar o microfone, Diego? Então vou ler aqui, viu? O irmão diz assim: ainda não compreendi o que significa exercício no nosso meio. Digo, o que seria o exercício? Algum irmão gostaria de estar respondendo isso? Um exercício trata-se de algo que todos passamos, todos temos diante do Senhor. E, obviamente, está falando de exercício espiritual, e isso é algo que cada um vai tendo conforme o Senhor vai dando a cada um. É algo que não é um padrão, uma regra, mas o Senhor vai dando a cada um um exemplo. Esse princípio vai tocar nesse ponto de exercício. Esse princípio que fala ali, cada um tenha a opinião bem definida em sua própria mente, eu acho que é o versículo 5, né, irmão? Se o irmão puder colocar Romanos 14, 5. Isso. Obrigado. Um faz diferença entre dia e dia. Ah, sim, essa tradução brasileira. Um avalia um dia mais do que outros dias. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha a opinião bem definida em sua própria mente. Essa questão de opinião, esse princípio aqui de estar bem definido em sua própria mente, falando de opinião, esse princípio ele se aplica apenas, entre aspas, apenas em questões moralmente neutras. Esse princípio ele não se aplica em doutrinas fundamentais da fé cristã. Doutrinas fundamentais não há lugar para esse princípio. Um exemplo. Eu tenho vamos supor que eu tenha bem definido em minha própria mente agora que o domingo não é o dia do Senhor. Isso vai valer? Não vai valer, porque a palavra diz que é o dia do Senhor. Então, essa questão de opinião aqui é apenas em questões moralmente neutras, não trata-se de doutrinas fundamentais. E por que eu tenho bem definido que o domingo é o dia do Senhor? Por que os irmãos têm bem definido isso? Porque eles tiveram o exercício de meditar, ler na palavra, buscar, ouvir de outros irmãos, né? E importante, muito mais importante do que ouvir os irmãos falarem, é buscar na própria palavra aonde está escrito, quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, qual a finalidade de ter escrito. Isso tudo faz parte desse exercício. Engloba muita coisa exercício, mas faz parte. E sobre o dia do Senhor, diferente de uma obrigação que era o sábado era uma obrigação para o judeu. O dia do Senhor não é uma obrigação, mas é um privilégio. É um privilégio. E nesse ponto do dia do Senhor, de ser esse privilégio, nós temos que lembrar que nós temos o solene pedido duplo do Senhor, né? Que ele fez lá em 1 Coríntios 11, do 23 ao 26,
Podemos estar lendo? Primeira Coríntios 11, 23 ao 26 diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto, ó, novamente, né? Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que vem. Então, diferente de uma obrigação que era o sábado para o judeu, o domingo, que é o dia do Senhor, e a ceia do Senhor, é um privilégio. Há um solene pedido nesse dia do Senhor em relação à sua ceia. Fazei isso em memória de mim. O próprio Senhor disse isso, para fazer, é algo prático. Então, isso é um exercício, e é importante entender que, apesar de ser um exercício, nesse caso não tem a questão de opinião. Não, eu acho que não precisa ser todo domingo. Eu acho que tem que ser 2 pães. Está errado, porque não é assim. Então, mas por que não é assim? Porque a palavra não mostra assim. E por que eu sei que a palavra não mostra assim? Porque eu tive um exercício de ir ver na palavra. Então, tudo isso faz parte, né? Mas ainda assim, querer impor em consciências não exercitadas essas coisas, ainda que seja biblicamente correto, como uma forma de obrigação, como era o sábado para o judeu, aí torna-se um legalismo. Por isso a importância do exercício, né? Geralmente, hoje em dia, muitos de nós caímos no erro de estar perguntando, buscando respostas. Mário Persona, o senhor tem, por graça, né, usado muito nesse sentido para responder, mas é importante entender que a gente pode cair num erro aí de não ter exercício, de buscar as coisas prontas e não e aí ter uma resposta sem exercício é algo apenas superficial. Então, é importante buscar na palavra, é importante orar a respeito, sabe? O irmão pergunta uma, duas, três vezes, meio frequente. Ô, irmão, a respeito dessa tua dúvida aí, tu já orou sobre isso? Tu já colocou diante do Senhor isso? Não, não orei. Tu já leu, já buscou na Escritura? Não. Mano, então faça isso. Ore, coloque diante do Senhor, busque na Escritura, tenha um exercício, né, com o Senhor. Isso é muito importante, sabe? Porque senão, pode estar fazendo só porque o Mário Persona disse, ou só porque o outro irmão disse, mas sem ter o exercício de saber o fundamento da palavra quanto àquilo. E aí, se alguém perguntar, mas por que tu faz isso? Qual vai ser a resposta? Porque o Mário Persona disse? Não, tem que estar bem inteirado, saber aonde está na palavra, qual o princípio, para não cair e não ser levado por roda e vento de doutrina, né? Então é necessário que a pessoa entenda o privilégio que é estar em comunhão ao mesmo Senhor. É uma responsabilidade também, mas é um privilégio imenso, e saber que o Senhor pediu, né, para lembrar a sua morte, né, todo o primeiro dia da semana, na sua ceia, né, que é celebrada à sua mesa. Vamos abrir aí em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 6 ao 8. Enquanto o irmão Weber estava falando, eu lembrei dessa parte aí, para ver se ajuda aí na compreensão dessa questão do que é o exercício pessoal, né? Desculpa, não é o 3 não, é o 4. 1 Timóteo 4,
do verso 6 ao 8. Aí Paulo fala assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, esse exercício que nós temos falado aí, que tem sido colocado ali no texto do irmão Bruciense, que a gente está aqui comentando, esse exercício pessoal, é esse exercício aí que Paulo está falando, que Paulo está exortando Timóteo a praticar. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Veja que ele não está falando, né, para todo mundo, ele está falando para Timóteo. Ó, Timóteo, exercita-te a ti mesmo, é um exercício pessoal dele, né, que ele tem que ter, pessoal dele, e que cada cristão, como o irmão Weber falou, tem que ter o seu exercício pessoal, particular, íntimo seu com o Senhor. Então, exercita-te a ti mesmo em piedade. E aí, esse texto é bem interessante, por quê? Porque ele faz a comparação com o exercício corporal. Veja bem, né? Se eu vou para a academia, né, fazer exercício corporal para ficar forte, ganhar músculo aqui nos braços, aí eu saio daqui de casa, é meu exercício pessoal, particular. Vou lá na academia, faço exercício, né? É o irmão Dal que vai ficar forte? É Jefferson que vai ganhar músculo nos braços? Não. Sou eu que vou lá, faço o exercício e vou ganhar músculo no braço, né? Então, se eu vou lá e faço, sei lá, levanto 10 vezes lá o peso, né? Eu vou ganhar uma força lá. Se o outro irmão vai em outra academia e levanta 20, né? Ele levanta 20 vezes o peso lá, ele vai ganhar a força dele lá. Mas é dele, e é diferente da minha. Mas, né? Então, isso é um exercício pessoal, físico. Mas Paulo está falando aí, ó, que essas coisas físicas, para pouco tem proveito, né? Então, o que a gente está falando aqui não é desse exercício físico aí, é do exercício de piedade, o exercício particular de cada um exercício piedoso. O que é piedade? É ocupar-se com o Senhor Jesus. A piedade é você se ocupar com as coisas do alto, as coisas celestiais, com o Senhor Jesus e essas coisas que são do alto. Isso é exercício de piedade. E como é esse exercício? É você ler a palavra, orar, é como o irmão Weber falou aí. Não adianta, né, eu ter uma dúvida, perguntar ao irmão, o irmão já me dá a resposta, né? Eu não me exercitar naquela minha dúvida, ou seja, eu não buscar, não orar ao Senhor, pedir ajuda para que me esclareça, eu não ler a palavra e já ter já a resposta pronta. Aquilo ali não vai ter um efeito na minha vida de piedade, como, né, teria se eu tivesse me exercitado no sentido de buscar, orar, buscar do Senhor, ler a palavra, me dedicar às coisas que são do alto. Para então, né, mesmo eu com a dúvida sendo esclarecida por outro irmão, né, porque o Senhor vai usar irmãos, lógico que o Senhor usa irmãos, por isso que tem os dons de doutores e mestres, dos evangelistas, tudo que vão levar a palavra, que vão esclarecer a palavra, mas eu tenho que ter esse exercício de piedade. Então, esses exercícios aí, pessoais, são esses e são outros que você tenha. Vou dar exemplo, né? Eu gosto sempre de falar algum exemplo, assim, um exemplo prático, né? Então, digamos, né, no meu exercício de piedade, né, eu gosto de acordar 5 horas da manhã e orar. Eu não estou dizendo que eu faço isso não, viu, meus irmãos? Eu estou dando exemplo. Eu gosto de acordar 5 horas da manhã e orar ali, ó, 1 hora orando. Então, na minha mente, né, como fala lá em Romanos 14:5, na minha mente eu estou seguro e certo
né, de que aquilo ali eu estou fazendo para o Senhor e que aquilo ali é meu, né, minha dedicação pessoal, meu exercício pessoal de fé com o Senhor. Aí eu chego para um outro irmão, eu pergunto a ele, irmão, você acorda às 5 horas da manhã para orar? Todo dia? Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã para orar. Aí o irmão disse, não, eu acordo lá para 8 horas da manhã. Ah, irmão, você vai ficar fraco na fé. Acorda às 5 horas, meu irmão, às 5 horas de manhã cedinho. Entendeu? Aí eu já estou impondo um exercício pessoal meu para o irmão, dizendo que se ele não fizer aquilo, ou se ele não se dedicar como eu nesse exercício pessoal meu, ele não vai ter um crescimento, vamos dizer assim, espiritual, ou um crescimento, né, nas coisas piedosas do Senhor. Um fortalecimento, vamos dizer assim, né, já que a gente está falando de exercício. Então, isso, na verdade, esse exercício meu nada mais é, né, esse exercício meu que eu estava achando que era tão bom, que eu estava tão coisa, nada mais é que carne, né? Ainda mais quando eu cheguei e quis impor isso ao meu irmão. Achando não, né? A carne me guiando aí e me dizendo que eu sou melhor do que ele, porque eu acordo 5 horas da manhã e oro 1 hora. Ele não acorda. Ele não faz isso. Então, isso, né, é um exercício pessoal. Estou dando exemplo, né? Eu pensei aqui, viu, meus irmãos? Então, pode ser qualquer outra coisa, como a gente via, né? E quando a gente estava lá em outros grupos cristãos e tudo mais, né? Tipo, questões de jejum, questões de oração em monte, questões de ler não sei quantos capítulos da Bíblia, né? Um outro exemplo que eu tenho foi até estava conversando com o irmão esse domingo, depois das reuniões, e o irmão me falou sobre o irmão que falou para ele, né? Que estava fazendo, não sei se estava abrindo um ponto, uma igreja, abriu em algum lugar, e falou para ele sobre a questão da obra do Evangelho. E perguntou a ele assim, irmão, quantas almas você já ganhou para Cristo? Né? Então, imagine o irmão, ele né, pensa assim, eu estou tendo um exercício de, né, evangelizar. E aí ele acha que aquele evangelismo dele, ele está ganhando alma para Cristo. Mas onde na palavra de Deus diz que nós ganhamos alma para Cristo? E o irmão ainda chega e fala para o outro, quantas almas você ganhou para Cristo? Né? Numa arrogância, né? Numa vanglória, numa ação de querer humilhar o irmão e diminuir o irmão. Que é isso? Isso é só carne, meus irmãos. Então, todo aquele trabalho que ele acha que é um exercício piedoso de pregar o evangelho, de fazer aquilo não está saindo de nada. Primeiro, porque ele está achando que é ele que está salvando com esse trabalho. Segundo, que ele está usando disso para estar diminuindo um outro irmão que não tem a mesma prática. Então, só para concluir, a gente sabe que quem salva não somos nós, quem salva é o Senhor Jesus. A gente anuncia o Evangelho? Sim. A gente fala das boas novas? Falamos, mas não somos nós que salvamos. Então, as almas não são ganhas por nós. Quem ganha as almas, quem salva as almas é o Senhor Jesus. Né? A Ele toda a honra e toda a glória. E, então, esse tipo de pensamento, né, é que Paulo está falando ali, né, em Romanos, e que não vem de um exercício realmente piedoso e um exercício realmente espiritual e guiado pelo Espírito Santo. Mas são exercícios, vamos dizer assim, carnais. Então, eu já entrei aqui um pouquinho mais, né, já no assunto lá, mas os exercícios são isso, viu, irmão? Além daquilo que o irmão Weber falou, né? Mas também são essas práticas aí, práticas nossas pessoais, que nós vamos fazer, né?
no nosso entendimento, na nossa mente, que a gente entende que vai nos ajudar, né? Nós entendemos, segundo o Senhor, né, que vai nos ajudar na nossa caminhada de fé no dia a dia. Então, por exemplo, se eu entendo que eu tenho que ler um capítulo da palavra de Deus por dia, e eu estou seguro na minha mente que isso é bom, eu vou e faço, mas eu não vou impor isso para o outro irmão. Se eu entendo que eu tenho que orar, sei lá, 3 vezes por dia, né, como Daniel fazia lá no... Daniel fazia, né? Orava 3 vezes por dia lá, voltado para Jerusalém. Ah, se eu entendo que eu tenho que orar 3 vezes por dia, que eu tenho que se reservar 3 momentos do dia para orar, eu não posso pegar nesse meu exercício pessoal, né, de piedade, vamos dizer assim, porque eu estou, né, indo orar, que é um exercício piedoso, né, me ocupar ali, meus pensamentos, levar minhas necessidades, minha oração ao Senhor, eu não posso pegar e impor para o outro irmão e dizer, irmão, você tem que orar 3 vezes por dia também, senão não dá certo, senão sua oração não vale. Ah, se você orar só uma vez, não vale. Tem que ser 3 vezes por dia, igual como eu faço. Então, é disso, né, que está sendo falado aí. E os exercícios são, no caso, são essas práticas nossas, né, pessoais que nós temos. O que não envolve, como o irmão Weber falou, e como já tinha falado também, quando a gente viu ali em Romanos 15, né, não envolve as nossas, aquilo que foi dado, as nossas práticas que foi dado à Assembleia, né, as doutrinas as ordenanças, vamos dizer assim, que foi dada à Assembleia, a todos nós para praticarmos, para exercitarmos. Então, né, em Atos 2:42, a gente aprende que a Assembleia ela se reunia para partimento do pão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partimento do pão e na oração. Então, essa prática de assembleia, né, a gente entende que foi dada a nós, a gente, como assembleia, tá fazendo isso. Então, se um outro irmão vem e diz assim, não, acho que a gente não tem que estar nos reunindo não para ler a palavra, ou como o irmão Weber falou, acho que não, dia de domingo a gente não precisa ir lá e partir o pão, não. Não, então aí já não é um exercício pessoal do irmão, não é já uma coisa do irmão ou minha, não. É do Senhor para todos nós, né? Que ele colocou na sua palavra e nós seguimos. Então tem essas diferenças aí do que é pessoal, privado, particular, vamos dizer assim, com aquilo que é dado para a Assembleia, aquilo que é dado para os cristãos quando eles como Assembleia, como igreja, né, como corpo de Cristo, para estar praticando também. Acho que eu falei demais. Isso aí. Lembrei de uma passagem enquanto o irmão Wesley estava falando. Só para a gente ler. Não vou comentar nada sobre ela, mas fica bem claro o exemplo que o irmão Wesley usou. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 ao 23. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, ou em outra tradução, ao seu arbítrio, né? Com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos
homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Como é que estão as irmãs aí e outros irmãos? Tem mais algum ponto assim que gostaria de fosse explicado melhor? O entendimento vem com o tempo também, né? A gente fala e com o tempo a coisa vai ficando mais claro, né? Pode ser que venha na hora também, a gente entenda realmente. Depois repete para a gente lembrar, né? É assim mesmo. Então, Daiane, Shirley, Cleonice, tá tranquilo? Ana Carla, fala as irmãs aqui, mas tem os irmãos, se quiserem perguntar alguma coisa, né? Águida, Lusitânia aqui. Quer perguntar, Lusitânia? Pode ficar à vontade. Irmão Dal, eu considero que esse é um sentimento muito comum. Comum, não correto, né? Mas muito comum. E como lutar contra esse tipo de sentimento para não deixar que a carne ela venha se exaltar? Na forma prática, né? Além da oração. Olha, irmã, assim eu penso, né? Como a palavra fala, a gente deve confiar que o Senhor trata com cada um. Isso acontece muito porque a gente pode ficar um pouco ocupado com a vida do outro, não é? Ou com alguns assuntos o assunto alheio. Mas a palavra manda a gente tomar cuidado consigo mesmo, né? Primeiro. A gente primeiro tem que crescer. Quando fala em crescimento, é individual. E dessa forma a gente pode até ajudar os outros. Então, se existe um impulso em nós que quer sempre estar se intrometendo nas coisas das pessoas, a gente tem que julgar primeiro nós mesmos, né? Muitas vezes a gente não percebe, e aí vem, infelizmente, alguém vai ter que vir falar, né? Ele tem que vir falar, o Senhor vai exercitar essa pessoa, vai corrigir, né, o irmão, porque às vezes a gente tem um impulso, né, de se preocupar com as coisas alheias, ao invés de primeiro a gente mesmo, diante do Senhor, a gente tomar conta de nós, né? É o que o irmão está falando aqui nesse final. E muitas vezes a gente não presta atenção nisso, né? Ele diz assim: muitas vezes coloca os irmãos em polos opostos, separando os que vêm tal exercício daqueles que não vêm. E é tudo porque as pessoas não fizeram o que Paulo recomenda no final do capítulo: tenha para ti mesmo perante Deus. Às vezes a gente quer perante os irmãos, quer mostrar, e não é isso, a gente cai, né, tropeça dessa forma. Então, não sei se eu respondi, algum irmão gostaria de falar um pouco mais aí. Lusitânia, se quiser repetir aí para outros irmãos, viu? Não, a resposta foi bastante satisfatória. Essa questão de estar se preocupando com os outros realmente deixa a gente, muitas vezes, nessa situação aí. Irmão, posso fazer uma pergunta? Pode, Alane. Eu vou complementar aqui o que eu falei, né? Eu não estou querendo dizer assim que a gente não
seja desleixado, né, em relação ao cuidado com o irmão, que nós somos cuidadores dos nossos irmãos. Mas, assim, tem coisas que às vezes a gente se intromete demais sem necessidade. Pode acontecer isso. Pode falar, Elaine. Irmão, sabe, eu já vi os irmãos falando que nas denominações, eu nunca fui, não conheço, mas eles falaram que tem salvos lá, e eles nem partem o pão, mas eles são salvos, são do Senhor, sabe, e eles não partem o pão, eles, né, sabe, tem outras regras, mas estão salvos por crerem no Senhor. Ah, com certeza, o Senhor, ele... A gente estava lendo ontem, né, que as suas ovelhas ouvem a sua voz, né? E são muitas, né, espalhadas no mundo todo, em várias denominações, fora de denominação. Mas ouve a voz do pastor e o Senhor tem muitos que pertencem a ele. Isso é maravilhoso, é a graça de Deus que é abundante, né? Não sei se foi mais isso aí que a irmã quis comentar alguma coisa. Se algum irmão entendeu também aí mais, pode falar, irmão. A gente tem alguns minutinhos aqui já para encerrar. Pode falar, Elaine. Desculpa aí, viu? Era isso mesmo que eu queria saber, é certo, então, né, todos os lugares são, né, eles creram no Senhor, estão salvos, né, então não importa se eles partem o pão, se eles vão em congregação, né, sabe, né, eles são do Senhor, né, são ovelha do Senhor, em qualquer lugar do mundo ou da congregação, né, que esteja, né. Amém, irmão. A salvação só depende, nossa salvação dependeu da obra de Cristo na cruz. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Então o Senhor morreu e ele ressuscitou. E Deus nos deu fé, né? Deu vida para que a gente cresça em Deus, cresça no Senhor Jesus, no nosso tempo, né? Para quem vive hoje. E a salvação é independente de qualquer feito nosso, de qualquer coisa. O nosso Salvador é uma pessoa, não são ações nossas, não é nenhum tipo de participação nossa em alguma coisa. Como falo, né? Se não tiver na igreja, não pode ser salvo, né? A igreja, entre aspas, né? É o que se fala aí fora. Mas isso é tirando o foco da pessoa, do verdadeiro Salvador e único e suficiente que é o Senhor Jesus Cristo. Então, se uma pessoa crê, ela está salva. Só para destacar também, né, Dal, que tanto esses exercícios piedosos pessoais, as práticas piedosas pessoais, particulares, privadas de cada um, como os exercícios da Assembleia, ou seja, as práticas coletivas dos cristãos, né, oração juntos, leitura da palavra, partimento do pão, né, toda a doutrina. Não é isso que salva, nada disso salva. Né? Porque, na verdade, isso já é para aqueles que são salvos. Né? Já é para os que são salvos. E todas essas, vamos dizer assim, esses exercícios ou práticas piedosas, vamos dizer assim, o nosso caminhar, a nossa santificação, prática e todas as outras coisas. Primeiro, né, antes disso, vem o crer no Senhor Jesus Cristo e aí ser salvo. Então, o primeiro passo é a salvação. Aí depois vem os outros. Então, a gente não pode nunca inverter a situação, né? E pensar que qualquer prática dessa, qualquer exercício desse,
é que vai nos salvar ou manter a nossa salvação, que é outra palavra muito usada que confunde, né? Aí às vezes fala, não, a gente não está falando de que vai ser salvo, a gente está falando de manter, ou seja, dando a entender que a salvação pode ser perdida. E para ser mantida ou não ser perdida, então a gente tem que ter esses exercícios aí que a gente está comentando aqui. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Não é isso. Né? A salvação, né, ela nós recebemos, né, essa graça, essa fé, essa graça, esse dom do nosso Senhor Jesus Cristo, e uma vez salvo, é salvo para sempre, porque as ovelhas, né, que o Pai deu ao Senhor Jesus, ninguém, né, pode arrebatar da mão dele, como está lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 27, 28, 29, ninguém pode arrebatar da mão do Senhor Jesus. E ainda fala assim, nunca, as minhas ovelhas, né, que o Pai me deu, nunca morrerão, né? Então, esses exercícios aí, essas práticas, vamos dizer assim, do cristão, é para o cristão, é para aquele que já é salvo. E não é para manter a salvação, é para só para nosso exercício, nossa caminhar aqui neste mundo, né? Aquilo que o Senhor tem nos dado, a gente caminhar, fazer, né? A obra que Ele tem preparado, Ele preparou para nós, é para isso. Então, a salvação, repetindo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, aquele que é do Senhor, que creu, que é a ovelha do Senhor Jesus Cristo, não perde a salvação. Ok, irmãos, aí não sei se mais algum irmão tem algo para falar. Esse assunto está sendo muito bom, né? Porque a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente, né? Voltando a falar, para a gente descansar no Senhor. Não é descansar em práticas, é descansar no Senhor. O irmão aqui fala alguma coisa, deixa eu ver. O privilégio temos no nosso Senhor Jesus Cristo. O fardo é leve. Justamente, o Senhor fala que o jugo dele é suave, né? Eu penso assim, não é áspero, né? É aquela coisa que irrita, que causa incômodo, né? E o fardo é leve. Como o irmão até explica, não é que não tenha um peso, não tem uma. Mas é que é bom para se levar. Não cansa, não nos cansa, né? O peso dele é suportável. A gente tem satisfação. Então o Senhor fala isso, que o jugo dele é suave e o fardo, né? O fardo é como uma trouxa, né? Uma mochila, é leve. Então não vai nem ter incômodo e nem causar fadiga na gente, né? Pelo peso. Isso é maravilhoso. Aí, Dal, nos fala de que o Senhor não vai dar um fardo para a gente que a gente não consiga carregar. Né? Então, o fardo é leve porque, né, tipo assim, vamos pensar da forma prática assim, cada um aqui aguenta carregar um determinado peso. Né? Vamos dizer que eu aguento carregar 10 quilos, Dal consegue carregar 20. Então, o Senhor não vai me dar o peso de 20 e dar, e, e dar 20 também para Dal, né? Vamos dizer assim. Ele vai me dar o peso de 10. Sou mais novo, né? Então,
né? O Senhor, ele dá o fardo do Senhor, né? É aquele fardo leve no sentido de, se eu aguento carregar, é leve, então, né? E aí a gente voltando de novo para esse pensamento aí, né? Ele nos dá o fardo, né? É o meu fardo. E ele vai dar um fardo para Dal, e vai dar um fardo para Jefferson, e vai dar um fardo para... Cada um vai ter seu fardo. Mas para cada um vai ser leve. Agora, se eu quiser chegar e impor o meu fardo que o Senhor me deu, eu querer colocar nas costas de Dal, ele já tem um fardo dele, eu ainda coloco o meu fardo nas costas de Dal, aí não vai dar certo, né? Então, acho que Paulo fala até isso em Gálatas, né? Levai cada um a carga um dos outros, se não me engano, né? Paulo fala isso em Gálatas lá, mas no sentido de você ajudar, e não de eu pegar o meu fardo e jogar nas costas de Dal. É eu pegar e ajudar. Eu tenho o meu e ainda tenho que ajudar meu irmão. Naquilo que eu puder, né? Que o Senhor me guiar, a gente vai ajudando os nossos irmãos uns aos outros, né? Acho que a comunhão, né? Quando fala da comunhão, tá falando disso, né? Essa comunhão é que vai nos dar esse entendimento de compreender o irmão e aí ajudar ele, né? Se não tiver comunhão, ficar cada um no seu lugar lá e tal, a gente não vai nem entender, nem vai nem ver que o irmão está precisando de ajuda, né? Então é isso aí. Maravilha, irmãos. Isso aí. Então, temos um próximo assunto, né, para a semana que vem. Só para os irmãos estarem sabendo, 4 princípios orientadores. Vamos seguir, aqui é pequenininho, então vai ter mais texto para a gente meditar, se o Senhor permitir, né? Já podemos encerrar por hoje.